Atos dos Apóstolos 17:32 diz assim: E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Paulo, irmãos, estava aqui pregando em Atenas e ele estava falando de várias coisas da palavra do Senhor. E ele estava fazendo o que nós devemos fazer: pregar a palavra, falar do Senhor Jesus em todos os lugares onde nós estivemos, né? E Atenas era uma cidade idólatra e mesmo assim ele estava ali levando a palavra do Senhor. E diz que uns escarneciam. Quantas vezes nós passamos por essa situação da gente falar da palavra do Senhor e a pessoa escarnece, né? Tira um baratinho, acha que não é bem assim. Um morto de 4 dias, até parece. Você vê que ele fala aqui, falar da ressurreição dos mortos, que se você morrer com Jesus, você vai estar... Tem gente que escarnece, não acredita, é loucura para muitas pessoas. Ou então, quando você convida para a igreja, vai lá, dá o seu dinheiro para o pastor. E as pessoas escarnecem. Mas mesmo nesses locais, você vê que ali e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Tem pessoas no meio desses escarnecedores que estão sedentos da palavra. Precisam ouvir a palavra de Deus. E às vezes nós ficamos em situações em que nos deixam meio assim constrangidos. Não vou ficar falando ali também, ficar todo mundo tirando um barato, fica fazendo piadinha, e então eu não falo. Mas no meio, irmãos, até dos escarnecedores, nós devemos levar a palavra e fazer o que Paulo fez aqui no versículo 33. E assim Paulo saiu do meio deles. Paulo foi ali no meio, foi em Atenas, e ele estava ali no Areópago, e ele estava levando a palavra do Senhor nesse local. Depois que ele levou, ele se retirou. E o que Paulo estava pregando, irmãos? Volta só um pouquinho no versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Paulo pregava o evangelho do arrependimento, da obediência da palavra de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho que transforma, que cura. Paulo não chegou lá e fala que o Senhor Jesus veio aqui trazer a chave da sua casa, a chave do seu carro. O que Paulo pregava era a ressurreição dos mortos, que é aquele que crer no Senhor Jesus, aquele que obedecer a palavra do Senhor, vai ressuscitar com o Senhor nos céus, vai viver a eternidade do lado do Senhor. Esse é o evangelho, quando o Senhor Jesus fala: ide, pregai o evangelho. Paulo fazia isso e cabe a nós fazermos da mesma forma. Não importa aonde nós ficarmos olhando, vamos, pregamos o evangelho e levamos a semente. E prosseguindo aqui no versículo 34. Todavia, chegando alguns varões a ele, a Paulo, creram. Algumas pessoas creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Então, Paulo estava lá, pregou, levou a palavra do Senhor, falou do arrependimento, falou da palavra do Senhor, da ressurreição dos mortos, e de repente, ali no meio até dos escarnecedores, quando ele estava saindo, algumas pessoas chegaram lá e creram. Então, existem sempre no meio dos escarnecedores, depois que você lança a palavra, depois que você dá a semente, a palavra germina. Não importa o tempo, não importa a forma, mas a palavra entra no coração das pessoas. As pessoas que querem transformação, que querem saber o que você tem de diferente. Retorna mais um pouquinho antes aqui, no versículo 19. E tomando-o, levaram aqui, Paulo, levaram ao Areópago, dizendo às pessoas, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas?
Então você vê assim, as pessoas, quando você coloca alguma coisa diferente, até dentro de alguns locais, aqui Atenas é idólatra. Nós às vezes temos pessoas idólatras dentro da nossa família. E nós, para sermos aquela pessoa bem aceitável, e nós não falamos do Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho que cura, que liberta, que salva. E falaram, o que de novo você pode apresentar? E ele apresentou o Evangelho do Senhor Jesus. E um deles, Dionísio, o Areopagita, ele fazia parte, né, lá do Areópago, é um lugar muito grande, aberto, como se fosse uma arena, alguma coisa. Para estar constando aqui, dos quais estavam ele, como coloca o nome dele aqui, ele provavelmente era uma pessoa conhecida, alguém importante. Você vê que no meio dos escarnecedores ou no meio de pessoas grandes, existem também pessoas que quebrantam o coração diante da palavra do Senhor e creem, porque diz que ele e também uma mulher. O que uma mulher estava fazendo num Areópago? Porque a mulher naquela época não era contada. Não, a mulher não tinha, pelo Senhor, porque o Senhor sempre valorizou a mulher, mas ali em si a sociedade, a mulher era deixada de lado. E a palavra do Senhor ressalta que aquela outra mulher, por nome Damares, imagina a coragem de uma pessoa de estar no meio da idolatria, no meio de pessoas que não creem, que creem em outras coisas, mas vem um louco falar que um homem morreu, ressuscitou, e quem crê também vai estar vivo eternamente ao lado dele. A coragem dessa mulher também de ir lá e crer. Eu creio. Então, no meio da multidão que está lá fora, que não conhece ainda o Senhor, no meio dos idólatras, terão pessoas grandes, de poder aquisitivo, que estão sedentas pela palavra. Aqui em Atenas, se não fosse Paulo para levar, para tirar esse Dionísio, que provavelmente era uma pessoa grande, e essa mulher que estava ali precisando da palavra, eles não estariam com o Senhor. E eles creram. E a palavra do Senhor fala que nós devemos cada vez mais levar o Evangelho do Senhor, falar cada vez mais do Senhor. Para quê? Para que mais pessoas creiam. E qual o Evangelho? O Evangelho que Paulo inicia aqui. O Evangelho do arrependimento. Do quê? De coisas que eu fiz. Fiz tudo errado antes de conhecer o Senhor. Mas hoje eu conheço a palavra do Senhor. Eu me arrependo disso. E agora eu obedeço a palavra. Então, irmãos, que nós possamos pregar o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da salvação, o Evangelho da obediência à palavra de Deus. Paulo recebeu a palavra, foi no meio da multidão, no meio dos escarnecedores e levou a palavra. E estava saindo, ele viu que alguns creram. Que nós possamos tomar a decisão de pregar, levar o Evangelho. Se escarnecerem de nós, nós vamos e temos a certeza que a semente foi plantada. Amém? Glória a Deus.